Então, abre suas Bíblias comigo em Salmos 23 e a gente vai lendo e parando, dando alguns comentários, compartilhando algumas histórias juntos. E vamos terminar não tão tarde, porque eu sei que todo mundo está com fome. Então, antes do jantar, no horário de jantar, a gente vai terminar. É quaresma, gente, é sobre jejum, amém? Ok, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Primeiramente, o que essa passagem quer dizer? Nada me faltará. Quer dizer que eu sempre vou ter tudo que eu quero? Não. Quer dizer que eu sempre vou ter tudo que eu preciso? Sim e não. Tudo que você precisa em Deus, sim. Tudo que você acha que você precisa mesmo, não. Porque a verdade é que muitas vezes nós achamos que nós precisamos de coisas que não precisamos. E Deus, sendo um bom pai e um pai amoroso, Ele sabe o que nós precisamos e Ele não vai permitir que a gente tenha aquilo que a gente acha que precisa, se vai bloquear ou atrapalhar daquilo que de fato precisamos nele. Faz sentido para vocês? Por exemplo, às vezes você está no momento de tempestade na sua vida e você ora assim: Deus, me tira da tempestade, me livre da tempestade, não quero mais estar na tempestade. E parece que a tempestade não passa, porque Deus sabe que na tempestade é o único lugar que você vai aprender que Deus é seu refúgio. Então, mesmo que você não quer passar pela tempestade, Deus quer amadurecer o teu coração e sua fé e te ensinar que Ele é seu refúgio. A gente fala essas coisas na Bíblia, né? Deus é nosso refúgio, amém. Daí vem a tempestade. Não, Deus, não quero. Só que essa é uma oração imatura. Porque uma oração de maturidade é uma oração que fala assim: Deus, eu quero tudo que você tem para mim, mesmo se for a tempestade. A gente também lê na Bíblia que Deus é nosso escudo, amém? Amém mesmo? Vai precisar de um escudo quando? Somente na batalha. Quando as flechas do inimigo estão descendo para te matar. Ou seja, se você foge de cada batalha na sua vida, você nunca vai receber a revelação e experiência que Deus é seu escudo. Você nunca vai amadurecer se você foge de cada tempestade e cada batalha na sua vida. Mas Deus é o nosso bom pastor e nada nos faltará se nós permanecemos nele mesmo. É como Jesus fala em João 15: permanece em mim e eu permanecerei em vocês. Então, se eu estou nele, eu não vou faltar nada, porque Ele é o meu sustento, Ele é tudo que eu preciso mesmo. Amém? Então, não é uma mensagem de prosperidade. Da mesma forma, né, que a gente lê, lembra em João 10, onde Jesus fala para os discípulos: o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Primeiramente, Jesus já falou para nós, gente, o papel do diabo na sua vida. Ele veio para roubar, matar, destruir. Então, vamos parar de ficar surpreendidos cada vez, ou surpresos cada vez que ele tenta roubar, matar ou destruir. Gente, às vezes pessoas me ligam assim: Nick, ora para mim, porque eu sinto que o inimigo está querendo me atacar. Você sente isso? Então, pode tirar até o sentimento, é garantido que ele está te atacando. Ele só faz 3 coisas: ele rouba, ele mata, ele destrua, só. E cada vez que algo acontece, a gente fica assim: é o diabo, e claro que é. Isso não é uma revelação, tipo, uau. Então, Jesus falou assim: Ele veio para roubar, matar, destruir, mas eu vou te dar a vida e a vida abundante. Agora, os irmãos que estão no Evangelho da Prosperidade pegam essa passagem e falam que a vida abundante é um Ferrari, a vida abundante é um salário maior, a vida abundante é tal mais coisas, mas na verdade eles talvez não fizeram um estudo exegético, porque essa fala, essa é a vida abundante, era uma fala na cultura judaica na época de Jesus. E a gente tem uma fala bem parecida: essa é a vida boa. Então, quando você está, por exemplo, na praia lá com seus amigos e você está comendo um camarão
e você está lá com queijo coalho e está lá com uma coca bem gelado assim, você olha para o seu amigo e você fala, essa é a vida boa. Ou quando você está com seu cônjuge num encontro, num restaurante, você está falando sobre a vida, você fala, essa é a vida boa. Então, na cultura deles, eles fizeram isso no momento do jantar. Eles quebraram o pão, isso até antes de Jesus, quebraram o pão, partiram o pão, e passaram o pão e falaram assim, essa é a vida abundante. Daí o Arthur quebrava também, passava para o Bruno, essa é a vida abundante. Era uma fala, uma expressão da cultura deles. Então Jesus pegou essa expressão e falou, essa é a vida abundante. Eu vou te dar a vida abundante. O que ele estava falando? Eu estarei com vocês. Sempre estaremos juntos e essa é a vida abundante. Então eu posso faltar de qualquer coisa, mas eu nunca vou faltar da presença de Jesus, do meu bom pastor. Amém? Mais poderoso ainda, né? Hoje a gente vai celebrar a Santa Ceia, pensando que Jesus, quando ele partiu o pão, fala, esse é o meu corpo, ou seja, eu fui quebrado para te dar a vida abundante, que na verdade não tem nada a ver com materiais, mas tem a ver que o meu quebrado, o meu quebrar, faz que vocês podem ser unidos comigo, e sempre vivem na vida abundante, por causa do meu sacrifício e da minha ressurreição. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sabe que Deus é tão bom, Ele não é um mestre, Ele não é um chefe, que está só preocupado com seu horário de trabalho. Ele não está somente pensando na obra que você vai fazer, mesmo sendo a obra que Ele mesmo te deu. Ele também está preocupado com seu descanso, porque não é sobre o que você vai fazer, mas é quem você vai ser nele mesmo. Então, Ele não só fala assim, vai, você consegue, vai ter que se morra. Ele vai dizer também, agora é o momento de parar, agora é o momento de descansar. É incrível quando nós lemos na história da criação, vocês já perceberam que no sexto dia, Deus criou o quê? O homem. No sétimo dia foi de quê? Ou seja, o primeiro dia do homem foi um dia de descanso. A partir do descanso, ele trabalhava. Na nossa cultura de hoje, a gente pensa de uma forma diferente. Segunda já, mal posso esperar até fim de semana. Tem minhas férias daqui em 3 meses, então vou trabalhar até eu posso descansar. Mas na cultura judaica era o descanso e a partir do descanso a gente trabalha. Uma mentalidade totalmente diferente. O homem foi criado, o primeiro dia não era vai lá e dominar o jardim. O primeiro dia era o quê? Vamos aproveitar da criação juntos? Depois você pode trabalhar. A partir de descanso. Então Deus, Ele quer que a gente vive a partir de um lugar de descanso. E descanso não é férias, não é a mesma coisa. Mas descanso é um estado de ser em Deus. Eu posso estar trabalhando, mas descansado em Deus. Eu posso até estar na correria, mas minha mente está no descanso nele mesmo. Eu não vou sair desse lugar de descanso. E Ele quer isso para nós, esse lugar de descanso. Também, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Sabe que é um dos maiores problemas hoje, com muitos ministérios que trabalham com justiça social? Que eles estão motivados pelas causas, ou pelas circunstâncias que eles veem no mundo, e eles acabam respondendo a esses problemas com seu próprio senso de justiça. Nunca vai dar certo isso, não. A gente tem que ser guiado pelas guias de justiça dele, porque Deus é o dono da justiça. O meu senso de justiça, mesmo sendo em Cristo, ainda está contaminado com o senso de justiça carnal. Vocês entendem? Eu não tenho o senso de justiça de Jesus 100%. Então, particularmente, eu sou um pai das minhas meninas. Eu lembro que eu sempre brincava, antes que a gente começou o nosso trabalho com meninas, sempre falava assim, se alguém mexe com minhas filhas, eu vou matá-los. Se alguém mexe com minhas filhas, vou atrás, vou derrubá-los, vou fazer qualquer coisa. Sempre falava assim. Daí a gente começou a cuidar de meninas,
que todos os meus piores pesadelos já tinham acontecido com eles. E não era mais, o suficiente ser aquele pai bravo. Sabe por quê? Já aconteceu. E eu não podia ir atrás cada homem que abusava das nossas meninas do Vila Betânia. Eu entendi que elas precisavam de justiça que eu não tenho dar para elas. É só Deus que tem essa justiça por elas. Vocês entendem? Uma vez eu estava na avenida falando com uma menina de 17 anos, e a gente estava dando palavras proféticas para ela, e ela estava chorando, recebendo, e veio um cliente, o capitão, não sei qual, e ele buzinava e mocionava assim para ela, e ela falou, 1 minuto. Daí a gente continuou orando, e ele buzinava de novo, terceira vez ele buzinava, e chamou ela de uma palavra que eu não posso falar aqui na igreja, e ela foi, e eu fiquei tão bravo, assim, Deus está falando com a menina, e esse cara, esse filho, sabe que, só um momento, eu não sabia que filho da mãe era uma expressão pesada. Então uma vez eu estava nas ruas me com um cara, um traficante de drogas, e eu falei, sabe, Deus falou para mim que você é um filho da mãe. Porque o que eu via, ele amava a mãe dele, sabe? E ele, eu sou o quê? Isso é ruim aqui? É bom? Todos nós somos filhos da mãe, né? Então faz confusão. Aquilo que você estava falando da língua, né? Às vezes tem dificuldade. Enfim, a menina foi, e daí o cara estava lá, gritando com ela, falando de vários palavrão para ela. E eu fiquei assim, literalmente assim, olhando para o cara. Eu queria que o cara saísse do carro, porque eu queria bater na cara dele. E Jesus falou para mim assim, você não entende que eu amo ele também? Por que você está olhando para ele com ódio? Ou seja, o meu centro de justiça sempre vai me desviar dos caminhos da justiça de Deus. Mas quando eu estou rendido, entregado nas mãos dele e sendo guiado pelo bom pastor, ele vai me guiar nas veredas da justiça dele. Agora, pense no lugar onde você sentiu mais a unção do Senhor, ou mais a presença do Espírito Santo. Talvez, alguns de vocês pensem num retiro, numa conferência, talvez um culto da igreja, talvez um lugar secreto, talvez você foi para uma viagem missionária e sentia muito a presença de Deus. Mas eu acho que muitos de nós não vão pensar em um lugar chamado o Vale da Sombra da Morte como um lugar ungido e um lugar de provisão. Alguém está planejando suas férias aqui? Alguém procurou se tem Airbnb no Vale da Sombra da Morte? Não, é um lugar que a gente procura estar. Poucas pessoas oram assim, Jesus, eu quero estar no Vale da Sombra da Morte. Poucas pessoas. Mas o Davi, que escreveu esse salmo, ele descreve o Vale da Sombra da Morte como um lugar de provisão, de unção e de transbordo. Sabe por quê? Porque não é sobre o lugar, é sobre o pastor que está contigo. Então você pode estar com Jesus no pior lugar, e pode ser o lugar mais ungido da sua vida. A grande maioria das nossas músicas, eu e Rachel, a gente fez nas ruas do Brasil. Eu sou péssimo, em explicar como fazer, como compor uma música. Às vezes as pessoas nos chamam para dar esses workshops. Eu não sei como, eu fico lá nas ruas chorando, Deus coloca uma música no meu coração e foi. A maioria das nossas músicas acontecem assim. Porque eu sinto a unção de Deus e a proximidade do coração dele, mas nesses lugares que são difíceis. Quando estou nos lugares que estão com crianças de 5, 6 anos cheirando cola, quando você vê crianças de 11, 12 anos já fumando crack nas ruas, quando tem um desespero que eu não posso solucionar e resolver nada por eles, quando a única opção que eu tenho é me render por Cristo mais uma vez e pedir o transbordar do Espírito dele naquele lugar, ali que eu mais sinto a presença de Deus. Ali que eu mais sinto o fluir do Espírito Santo também. E Davi fala algo parecido aqui, em versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
O teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então a gente pode estar nos piores lugares ou piores momentos das nossas vidas e ainda estar na plena vontade do Senhor. Às vezes é o Senhor mesmo que te colocou no vale da sombra da morte. Às vezes você sente assim, né? Eu escuto assim, crente falando assim, eu estou num lugar deserto na minha vida, eu estou pedindo para Deus me tirar desse lugar onde eu trabalho, eu sou o único crente lá, e todo mundo, tipo, falando, né, de coisas de humanismo e falando coisas que eu não concordo. Estou orando que Deus me provê um trabalho melhor onde eu possa estar com os irmãos. Não, gente, a igreja é onde você vai estar com os irmãos. Se você é o único crente no seu trabalho, Deus te plantou lá para que você pode dar frutos naquele lugar. Então, para de pedir libertação do mesmo lugar que Deus te colocou. Às vezes estamos no momento de vale da sombra da morte, porque Deus quer nos ensinar como andar pelos lugares e momentos difíceis em nossas vidas. Mas olha a promessa, mas eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Uma vez, eu estava com meus filhos, e a gente estava, meus dois filhos, Christian e Ford, a gente estava em Filadélfia, e a gente acabou de assistir um jogo de futebol americano, e queríamos ir lá comer um lanche. E a gente estava passando numa rua aqui, e eu vi um beco que dava muito mais fácil a chegar no lanchonete. Só que esse beco é tipo Cracolândia, cheio de pessoas usando crack, drogas, e eu estava lá com dois meninos de 10 e 9 anos. Mas a fome venceu. Vamos nesse beco. E a gente foi no beco, e entrando no beco, eu vi 4 caras vindo à nossa direção. Na minha mente, que às vezes é um pouco doentio, tá? Na minha mente, era um gangue. E o líder desse gangue era um cara muito musculoso, assim, que nem eu, assim, cheio de músculos, e com cabeça raspado, cheio de tatuagem, barbudo, assim. E ele estava vestindo, sabe aquele cara que está viciado na academia? Então ele vai cortando a camiseta, até que fica tipo uma sunga. Então era um cara assim. E ele estava andando assim. E eu já segurei as mãos dos meus filhos assim. Meu Deus, eles vão nos roubar, vai fazer alguma maldade conosco. Gente, eu acho que nem era um gangue, era 4 caras. Também talvez indo no lanchonete, não sei. Mas na minha mente era. Eu estava me preparando para a guerra. E quando eles passaram a gente, o Forrest, o meu filho, ele falava assim, com voz alta, Deus, o pai, esse cara é nada, você podia facilmente derrubar esse cara. Apontando para o cara. Agora, gente, eu sou macho, tá? Eu não corri, não vou correr, mas eu andei muito rápido. Peguei as mãos dos meninos e eu assim... Daí eu falei no final do beco, quando a gente chega no lanchonete, eu falei, Forrest, por que você falou aquilo? Aquele cara te ouviu. E ele falou, mas papai, você é o pai mais forte do mundo. E para ele era assim. É isso que Deus está falando aqui. Eu não temerei mal nenhum, porque o pai mais forte do mundo está comigo. Então eu preciso manter meus olhos nele mesmo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Agora, gente, no hebraico, essa passagem está escrito nessa forma, eu já estou na mesa e você prepare a mesa para mim, enquanto que os adversários ou inimigos estão chegando. É muito poderoso isso. Porque dá a imagem que é Deus que prepare a mesa. A minha responsabilidade, o meu compromisso a Ele é me manter sentado na mesa. Alguém aqui já sentiu que Deus estava demorando um pouco na provisão na sua vida?
ou que Deus demorou um pouco quando você está vendo os inimigos, pode ser inimigo financeiro, pode ser inimigo espiritual, pode ser inimigo, qualquer coisa chegando e você assim, Deus, está vendo, está chegando. E a nossa tentação é o quê? Subir do nosso lugar, se levantar do nosso lugar e preparar a mesa. E essa passagem está dizendo, eu estou sentado na mesa porque Deus que prepare a mesa, mesmo quando os adversários estão chegando. Eu já várias vezes quis me levantar da mesa e ajudar Deus, preparar a minha própria mesa, mas é Deus que faz isso, da bondade dele. E Ele quer nos ensinar até a fé de ficar lá, firme, com fé e confiança em quem Ele é, que Ele é o nosso provedor, em todos os sentidos. Antes que a gente lê esse último versículo, eu estava pensando em alguns amigos hoje, e eles são heróis, eu e Rachel, e eles eram missionários na China por 17 anos. Eles resgataram crianças que foram abandonadas, e por causa das leis de controle de população na China, criança que nasceu com deficiência foi muitas vezes abandonados. Então, essa amiga nossa, ela sonhou, anos atrás, assim, recorrente, várias noites, crianças sendo jogadas em lixeiras e lixão. E depois de uns meses com esse pesadelo, Deus falou para ela, eu estou te mostrando como as crianças da China estão sofrendo. E ela e seu marido, eles eram, tipo, vice-presidente de 2 bancos em Flórida, venderam tudo, se mudaram para Curitiba, para a China. A nossa história, a gente se mudou para Curitiba. E se mudaram para a China, e por 17 anos eles resgataram essas crianças. Mas, gente, a Dina, ela uma vez falou para eu e Rachel, falou assim, Nick, a maioria das crianças que chegam, já chegam quase morrendo assim. E ela falou, 40% das crianças que chegam aos nossos cuidados, eu já sei que eles vão morrer em nossos braços. A gente ora para cura, mas às vezes não acontece. E ela falou, mas que privilégio ser a pessoa que entrega um bebê às mãos de Jesus mesmo. E eles fizeram um trabalho tão incrível que eles estavam com 180 crianças, acabaram de construir uma clínica, que era uma clínica de 8 milhões de dólares, para os cuidados mesmo dessas crianças com alta necessidades especiais. E quando eles abriram a clínica, o governo chegou. E o governo comunista falou assim, acabou tudo. Agora vocês têm que sair do país, agora tudo isso é nosso. Pegaram a clínica, a casa, pegaram todas as crianças e redistribuíram as crianças nos abrigos do Estado. Ou seja, a maioria daquelas crianças não vão sobreviver. Porque na China eles não vão valorizar uma criança com necessidade especial. Eles vão deixar no canto, no abrigo, até que a criança morra. E o meu amigo Mike, ele me ligou logo depois que ele voltou da China, aquela semana, e ele estava me contando tudo o que aconteceu lá. E eu estava sentindo tanta raiva, sabe? Tudo que eles construíram, tudo que eles fizeram lá, e agora, do nada, sumiu, do nada não existe mais. Eles nem podiam, se despedir dos seus discípulos na China, ou da sua equipe na China. E eu olhei para Mike e eu falei, Mike, como está seu coração, mano, com tudo isso? Sabe o que ele falou? Ele mesmo chorando sorriu, deu um sorriso e ele falava assim, Nick, por 17 anos a gente semeava sementes do Evangelho na China. Que privilégio. E eu pensei, eu acho que eu nem sou cristão. Porque eu estava pensando, como que a gente pode lançar uma guerra contra a China, né? E o Mike entendeu uma coisa, eu fui fiel com as sementes que Deus me deu. Quando a gente lê que Deus está conosco, Ele prepara a mesa para nós,
não é uma promessa que sempre vai dar tudo certo nessa vida aqui, irmãos. A gente tem uma coisa que a gente ama as histórias dos mártires, é certo? Mártires. A gente ama as histórias deles. Daí pequena perseguição chega na sua vida. Deus me livre, não quero mais. Está errado isso. Porque os mártires entenderam uma coisa. Essa vida aqui não é o final da história. Pode acontecer qualquer coisa. Porque o bom pastor está comigo aqui, talvez no sofrimento, mas estará comigo também na eterna glória. Então fique sentado na mesa. Deus está preparando a mesa. Mais 2 pontos. Unges a minha cabeça com óleo. Sabe que essa passagem não está falando somente no sentido da unção, não está falando somente no sentido, né, de ser ungido, mas o pastor naquela época, ele ungia as cabeças das suas ovelhas. Sabe por que isso? Porque eles comeram às vezes as folhas que estavam nos... Esqueci de novo, Johnny. Arbustos? Essa palavra não fica na minha cabeça. Bush. Ambush. Ambush. Bom. Então, o que aconteceu? Ovelha, vocês sabem que em ovelha quase não tem cérebro. Ovelha é tipo idiota, imbecil. Então, ovelha vai querer comer aquelas folhas lá dentro e vai ficar preso. E eles podem até morrer, porque a cabeça fica presa nos galhos e ele não consegue sair. E ele se agite tanto que ele vai quebrar seu próprio pescoço. Acontece isso. O meu amigo que era pastor de ovelhas, ele falou que uma vez teve uma ovelha que foi correndo e pulou de uma monte. Como? Penhasco? Um cliff? Pulou de um penhasco. Morreu. E o restante? Seguiram. Do nada. E ele estava assim, mas não, sério? Uns 9 ovelhas pularam a sua morte. Tu perdeu o emprego, daí ele virou pastor de pessoas. Espero que não, né? Espero que não. Então, o que o pastor, né, fazia com as ovelhas para evitar essa morte, né, dos galhos, assim, da sufocação, né? Ele ungia a cabeça para que, se a ovelha colocou a cabeça dentro, ele poderia sair, porque o óleo daria uma, como que chama? Lubrificação. Então, quando Davi fala assim, unges a minha cabeça, ele não está falando somente sobre a unção, mais milagres e Shaba. Também isso, tá? Tem um Shaba lá também. Mas ele está falando sobre a sua proteção. Ele vai ungir a sua cabeça para que você não vai ser preso nos galhos do inimigo. Que você não vai ser preso nas armadilhas dele. Porque você vai ser lubrificado com o óleo do Espírito Santo. Então, unges a nossa cabeça nessa vida que às vezes nós temos uma perturbação chegando à nossa mente. Deus fala, não, eu vou ungir sua cabeça, e se você permanece em mim, você não vai ser perturbado e não vai ser morto ou assassinado, né, desses pensamentos negativos que vêm do mundo. E por último, versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Por que a bondade e a misericórdia nos seguirão? O que a gente quer é que a bondade vá à nossa frente e a gente vai seguindo a bondade e Deus vai trilhando uma trilha de bondade onde nós nunca vamos encontrar maldade nenhuma. Só que ele não fala assim, bondade vai te liderar. Ele fala, bondade e misericórdia te seguirão. Por quê? Eu vou demonstrar para vocês. Preciso de vocês novamente.
Vamos supor que Arthur está caminhando não com o bom pastor. Ele é crente, ele quer, agradar a Deus, mas ele não está caminhando com o bom pastor. E quando eu falo isso, vocês entendem que eu não estou falando de ser desviado na sua fé? Você pode ser crente que ama Jesus, mas está vivendo sua vida sem ter seus olhos fixos nele. É isso que eu estou falando. Então vamos supor que o autor está vivendo assim, tentando seguir o caminho que Deus preparou para ele. Em algum momento o inimigo vai vir e vai atrapalhar a sua jornada. E Arthur vai ficar chateado, triste, ele vai sentir que ele não consegue avançar. E às vezes ele vai até desviar dos caminhos do Senhor, porque não aguenta mais a dificuldade. A dificuldade de enfrentar o inimigo. Por isso que, Bruno, Johnny, por favor. Que a bondade e a misericórdia nos seguirão. Porque agora, quando o Arthur está caminhando com Jesus, o inimigo vai atacar ainda, mas ele não vai conseguir atrapalhar, ou atropelar, ou derrubar. Porque a bondade e a misericórdia de Deus é a retaguarda dele. Então Deus, imagina essa imagem. Obrigado, gente. Essa imagem. Deus é o nosso bom pastor. Ele está lá com um cajado nos liderando. Mas a bondade e a misericórdia dele está atrás de nós, guardando as nossas costas também, como a nossa retaguarda. Deus, na sua bondade, Ele vai te levar, às vezes, para lugares difíceis, no vale da sombra da morte. Mas não temas, não, porque a bondade e a misericórdia dEle é a sua retaguarda naquele lugar. Ele é o seu provedor naquele lugar. E nós vamos amadurecer muito mais em nossa fé. Vamos ter uma fé muito mais profundo se nós permanecemos nele. Basta manter seus olhos em Jesus Cristo. Basta manter seus olhos no bom pastor. Amém?